estão em contato conosco. Nós estamos iniciando os nossos estudos e aos sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje a nossa querida amiga Iole Freitas dará continuidade ao capítulo 8, da segunda parte, estudando a emancipação da alma, das perguntas 422 a 455. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga Regina Peixoto irá comentar para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Estranha Moral, os itens 1, 2 e 3. Aqui na nossa casa, nós, ao entrarmos, recebemos uma página que está no livro Vivendo a Doutrina Espírita, volume 2, edições ID, uma psicografia de Antônio Baduí Filho e traz a assinatura do espírito André Luiz. O título, Sonâmbulo. Não se aprisione no cárcere das próprias opiniões. Não fale sozinho, ouça o companheiro, a discussão é fácil. Não viva isolado, encontre o amigo, a convivência é boa. Não haja solitário, busque cooperação, a ação é conjunta. Não resolva por si, consulte o grupo, a decisão é solidária. Não rejeite companhia, participe do meio, o entrosamento é útil. Não saia da família, tolere as diferenças, a afinidade é conquista. Divida a experiência com os que partilhem de seu caminho, a fim de que você não se comporte como sonâmbulo que se desliga da vigília e não faz parte do ambiente. André Luiz. Vamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita. Envolva os nossos corações nos mananciais de paz, de serenidade, de harmonia, para que possamos, Senhor, aproveitarmos esses minutinhos que aqui estaremos, mergulhados nas vibrações amorosas desses espíritos, para ouvir, para refletir, para estudarmos os conceitos da doutrina espírita, que com certeza, Senhor, iremos aplicar no nosso dia a dia, trazendo para cada um de nós mais paz, tranquilidade, consolo. E assim, Senhor, te pedimos também pelas nossas irmãs Regina e Iole, que farão uso da palavra, que elas sejam envolvidas, Senhor, por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a todos nós, os que estamos aqui na Casa Espírita, os que estamos, Senhor, à distância, mas ouvindo, assistindo a palestra na noite de hoje. Envolva-nos, Senhor, aos encarnados e desencarnados. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, que pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nossa querida Iole está dando continuidade à emancipação da alma, perguntas 422 a 455, que vai falar sobre letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, segunda vista e resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da segunda vista. Nós não vamos ler todas as perguntas para dar mais tempo à nossa Iole desenvolver o raciocínio dela e ela sinalizou algumas perguntas. A 422. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo.
Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que tem as percepções? Não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Subpergunta A. Por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não funciona mais, o espírito, porém, age. 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e ele retornar depois? Na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como a crisálida, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma mais completa do que no sonho, e então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado de catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, porque este está entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos de sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com alguma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização do seu corpo, do qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de qualquer outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas ou mesmo da vossa mão, no das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Estes recebem perfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, delas apenas percebe sensações confusas e frequentemente desordenadas, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão com vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos nenhuma recordação guardam e por que os sonhos de que se conserva a memória, na maioria das vezes, não tem sentido algum. Digo, na maioria das vezes, pois também acontece serem a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até de uma espécie de intuição do futuro. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma quem vê. 439. Qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo? É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. E a 447, última que iremos ler.
O fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que chama de segunda vista é ainda o espírito, que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. Vamos passar a palavra para a nossa querida Iore, que Deus a abençoe. Uma boa noite a todos os companheiros. É sempre uma alegria enorme estar aqui, compartilhando com todos vocês o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós já vimos que hoje as perguntas que nos cabem, elas dão sequência, né, a este capítulo, e que começa, inclusive, nas primeiras perguntas dele, com os questionamentos de Kardec em relação à natureza do sono e dos sonhos. Então, nós sabemos que para nós compreendermos melhor todos estes desdobramentos de um raciocínio sobre as diversas modalidades de emancipação da alma, nós vamos sempre nos lembrar que todos nós, durante os nossos momentos de repouso do corpo físico, durante o nosso sono e quando nós sonhamos, nós temos, né, um processo também de emancipação da alma. É importante que a gente se lembre disto, porque como hoje nós vamos tratar de questões bastante específicas e contundentes, né, a letargia, catalepsia, a gente pode pensar assim, eu não tenho nada a ver com isso, vou me informar, mas fica difícil jogar para mim como experiência, né? Sonambulismo, não, eu não sou sonâmbulo. Mediunidade sonambúlica, eu não tenho. E clarividência, menos ainda. Mas importa que a gente, né, se dê conta de que somos espíritos imortais. Vamos sempre dar esta pincelada, né? Porque é bom que a gente possa embasar o nosso entendimento nestas questões basilares que a doutrina nos traz. Porque, sendo espíritos imortais, e dentro de todos os estudos que esta casa abençoada faz sobre a medicina dos espíritos, né, muito principalmente no encontro que realiza, né, anualmente sobre a medicina espiritual, nós temos o entendimento, né, bem claro, tanto na codificação quanto nas obras de André Luiz e todo o desenvolvimento dos estudos desta casa, repito, sobre a medicina dos espíritos, que nós somos um ser integral. Então, somos um espírito, isto quer dizer um princípio inteligente, individualizado, com a ideia de Deus, com consciência entre o bem e o mal, com o livre-arbítrio sobre as coisas morais, e que, para poder, né, se expressar essa individualidade espiritual, que somos cada um de nós, né, ela precisa de um envoltório, que Kardec deixa bem claro no Livro dos Espíritos, denominando-o de perispírito. Lembrando que o perispírito não é uma maçaroca una, não é? Como gosta de dizer o nosso companheiro Nagai. É um conjunto perispirítico. Isto quer dizer que é constituído este envoltório do nosso espírito, que faz com que nós tenhamos a condição de nos expressar em relação àquilo que nós pensamos, sentimos e nossa vontade, é porque é um conjunto de dimensões, né, espirituais, energéticas, que nós podemos chamar, inclusive, de corpos, né, ou dimensões energéticas, repetindo, porque nós sabemos que o perispírito é constituído, dentro das obras de André Luiz, está tão claro para nós, né, que nós temos o corpo mental, por sua vez também, constituído por diversas dimensões dentro dele. Em seguida, nós vamos ter, através da interpenetração destas energias que o constituem, né, nós vamos ter o corpo espiritual, que é o corpo de relação que a gente tem quando a gente está na erraticidade, quando nós estamos na pátria espiritual, nos momentos de intervalo, digamos assim, na nossa faixa evolutiva, entre uma encarnação e outra. E quando nós estamos, né,
próximos do reencarne, no momento mesmo da fecundação, é agregada a outra dimensão, que é o duplo etéreo, que vai fazer com que, então, todas estas manifestações do espírito, elas atravessando todas estas camadas, estes corpos, que ela vai, então, atuar, não é, sobre a nossa estrutura física. Por que é importante a gente pensar e recuperar? Tantos já sabem, mas é sempre bom a gente rever essas questões. Porque como é que a gente vai falar de emancipação da alma se a gente não entende a estrutura do ser integral? Então, está emancipando o quê de quê? Então, bem claro, né? Está sendo emancipado o conjunto perispirítico sob a tutela do espírito, que está tendo a possibilidade de se emancipar, não totalmente, porque senão é o desencarne, é o desligamento total, né? Mas se emancipar em parte da estrutura do nosso corpo físico. Isto se dá, repetindo, de uma maneira, digamos assim, mais delicada, mais corriqueira, com todos nós. Através dos momentos nossos de sono, onde o corpo tem que relaxar, descansar, recompor suas forças vitais, e aí nós, que somos princípios inteligentes individualizados com as nossas potências, aproveitamos para a gente dar um deslocamentozinho, não é, dessa estrutura densa, para que a gente possa recuperar as nossas capacidades espirituais, intelecto-morais, com maior liberdade, maior facilidade. Nós vamos ver que, dentro dos itens que nos foram, né, trazidos hoje, que Kardec tão maravilhosamente pesquisou, e quando tem no final desse capítulo, no resumo teórico, a gente tem que agradecer a Kardec, porque é admirável a capacidade do mestre de poder, a partir de toda aquela reflexão, a constatação que ele fazia dos fenômenos, a sua mente científica, querendo o rigor dos fatos, que ele consegue mergulhar nas questões, analisar, fazer com que, através de uma possibilidade de inúmeros médiuns, ele vai codificando aquelas respostas que vêm do plano espiritual e nos dá de presente este resumo teórico que, de fato, é um condutor do nosso raciocínio nos estudos que a gente tem hoje, né? Então, eu convido a todos também que em casa peguem o Livro dos Espíritos, leiam o resumo, porque é de uma clareza que o mestre, de fato, ele tem essa capacidade de pedagogo que passa para nós com tanta veracidade aquilo que ele chega em conclusão e, principalmente, trazendo de maneira rigorosa, né, a palavra dos Espíritos. Bom, nós vamos ver então, dentro da primeira questão, que é a letargia, não é? Nós vamos, falando então da capacidade do mestre, nós vamos ler. Nós já ouvimos a pergunta, as principais, mas o comentário de Kardec, gente, para esclarecer essas questões, a letargia é complicado, a catalepsia é complicado, nada fica complicado no raciocínio de Kardec. Aqui, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. Então já entendemos, é a perda momentânea, porque senão estava já desencarnado, da sensibilidade do movimento do corpo físico, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Se compreendia. Elas diferem no sentido de que, qual a diferença então entre a letargia e a catalepsia? Na letargia, a suspensão das forças vitais. Olha como isso é importante. Por que fica paradão, sem movimento, o corpo? Porque temporariamente, parcialmente, há a suspensão das forças vitais. O que são as forças vitais? As forças orgânicas, que fazem com que o nosso corpo esteja funcionando.
Então, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. A gente já vai ver isso. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, a gente já entendeu que tanto a letargia quanto a catalepsia, elas promovem este abafamento da energia vital. Então, letargia vai criar este abafamento geral no corpo e a catalepsia em parte, mas não há o desligamento total, não é isso? A letargia é sempre natural, é outra coisa muito importante. E a catalepsia, algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e interrompida artificialmente pela ação magnética. É muito interessante quando a gente fez também aqui o estudo paralelo, que eu sempre trago, né, que eu acho que é sempre muito esclarecedor, desses livros que são trazidos pela psicografia do Nunes Maia, e trazendo as reflexões do espírito Miramês, que ele faz uma consideração sempre sobre cada uma das perguntas e respostas do livro dos espíritos. É interessante, né, quando a gente vê esses esclarecimentos, porque ele traz uma coisa, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, achei muito interessante. É porque ele nos traz que a letargia, ela vai ocorrer, como está aqui muito bem explicado, nesta relação, quando nós estamos encarnados, o nosso corpo perde a vitalidade orgânica, então ele fica paradão, como está dizendo aqui Kardec, sem movimento, né? E o espírito está consciente da sua natureza. Ele só é como se fosse o botão aqui do microfone que desligou. Então não passa aquilo que ele se dá conta para o corpo, a partir de todo o nosso sistema nervoso, para que nós possamos ter a possibilidade da expressão. Agora, é interessante o que ele diz aqui, é que também na erraticidade, quando nós estamos com a estrutura, aí então, não é, do nosso ser integral, mas que nós estamos sem o corpo de carnes, nós estamos então sem o duplo etéreo, quer dizer, quando estamos já desencarnados, para não confundir, né, estamos lá fazendo as nossas outras atividades, também existem estágios em que o corpo espiritual também fica apagado nas suas funções. É muito interessante. Então, existe mesmo no plano espiritual, né, uma circunstância em que o espírito está cônscio de si mesmo, mas que a transmissão entre os diversos corpos e os desdobramentos dos diversos corpos que contém, por exemplo, a estrutura que a gente chama de corpo mental e corpo espiritual, né, que o corpo também espiritual, que é o mais denso na estrutura quando nós estamos desencarnados, né, ele também fica abafado. Eu acho isso incrível, porque é isso, a construção da lei, né, ela é una, então ela se espalha e ela imanta todos os sistemas. Então, mesmo quando nós estamos desencarnados, pode haver o abafamento. É bem interessante, eu vou ler aqui, porque nada como as palavras do Miramês. A criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito, livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito. Nada há, a não ser Deus, que possa impedir, olha que importante, o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é luz de Deus, com dons que ele, Deus, mesmo deu por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais, que é o que nós vimos, não é isso? O mesmo acontece com o perispírito,
que mesmo com a tenuidade do seu corpo sutil, é lógico, é matéria muito mais sutil, que constitui perispírito, impede o espírito de manifestar-se também nesses casos. E assim acontece com outros corpos que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma, para que se estenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. É muito bonito para a gente poder ver a inteireza da lei, não é? Como que a gente aqui precisa ainda, por causa das nossas dificuldades de compreendermos-nos como espíritos imortais mergulhados no corpo, a gente tem uma dificuldade para poder entender, não é, a grandeza dessa integração entre espírito e corpo e entre as dimensões do corpo espiritual, que vai sendo o grande canal de manifestação, então, do espírito. E uma coisa que também é muito interessante é quando nós recebemos a página, né? Maria Helena mandou antes, eu li, eu falei, ai, que coisa boa, porque é para a gente fazer sempre essa correlação entre o que a doutrina dos espíritos nos traz, né? Nos elucidando os estados da alma, nos elucidando sobre os processos, inclusive mediúnicos, e o que esta verdade tem a ver com o nosso cotidiano em relação às questões morais. Por isso que é muito linda essa mensagem de André Luiz, porque ele chama a atenção, já que a gente vai falar do sonambulismo, para a gente tomar cuidado com os estados sonambúlicos em que a gente fica, né, se isolando da relação com o outro, com os outros, com a sociedade, com, né, o mundo aonde estamos inseridos, criando uma situação psíquica e mental de afastamento, de um abafamento da nossa condição relacional. Isso é muito interessante. E é gozado, o Miramês também fala isso aqui direto. Outra letargia e outra catalepsia piores que a do corpo são as dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. São os mortos, como diz o Evangelho na passagem que quando Jesus afirma, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele vai dizendo, então, aqui, né, algo muito semelhante ao que o nosso querido André Luiz traz, porque é que a gente preste atenção, se nós não estamos dentro dessa nossa pressa cotidiana, que é mesmo de dar conta de 800 mil coisas, e que tem que tudo ser ao mesmo tempo, à mesma hora, solicitações que cada vez elas se apresentam mais, até por um progresso que a gente já sabe, que são os meios de comunicação todos, né, que foram, foram disponibilizando para nós novas ferramentas de não nos colocarmos como sonâmbulos, de nos mantermos em contato. Mas a gente tem que saber fazer, não sei se vocês concordam, um bravo gerenciamento desta ferramenta, para que a gente não se torne escravos dela. Que a gente saiba utilizar da maneira mais útil, criando estes vínculos, né, relacionais que fazem com que a gente respire fraternalmente em sociedade. Então, acho que esse estudo ele vai trazer isso muito claro para nós. E vocês já viram, não é, que nós pedimos, inclusive, para ser lida essa pergunta de Kardec, a resposta, a primeira sobre o sonambulismo, para que a gente possa compreender, eu acho assim, essa grandeza desse estado de emancipação da alma. Quer dizer, como que o espírito ele vai, então, conseguir criar um certo abafamento temporário de toda a eclosão, né, do fluido vital, de toda essa energia vital que a gente tanto preza, porque até hoje a gente, né, estudando, trabalhando, fala que vai desencarnar alguém querido, é um problemão. Eu acho que também se fala que a gente desencarna daqui a 2000 também é um problemão. Então acontece o seguinte, como é que a gente lida com essa questão, que é a grande capacidade que
nós temos em relação, né, às conquistas que nós já conseguimos construir através de todo o processo evolutivo. Então é muito bonito, eu acho, a gente perceber que tanto dentro do sono, do sonho, nós vamos tendo essa capacidade, não é, de irmos nos desligando um pouco do nosso corpo físico e que vamos dando novamente a amplitude maior, né, da nossa possibilidade espiritual, e vamos então podendo no sono, no sonho, e aí, como diz aqui lindamente, né, Kardec, quer dizer que o estado sonambúlico é um estado mais aprofundado do estado do sonho. Fica mais fácil da gente entender, porque o sonambulismo é uma coisa complicada. É um estado mais aprofundado dessa emancipação. E aí, dependendo do grau de adiantamento do espírito, é que ele vai poder fazer brilhar mais a sua luz na hora que não está tão abafado com esse casaco que é o corpo físico. Aí ele amplia aquilo, né? E aí vai poder, inclusive, através da percepção da estrutura perispirítica, nós todos fazemos isso, companheiros, é que a gente não lembra. A gente acorda e esquece, né? Mas mesmo não sendo, né, médiuns sonambúlicos, mas nós temos a emancipação da nossa alma. E nós, então, vamos, né, perceber, através da possibilidade, né, perceptiva do nosso espírito, alimentado por tudo aquilo que nós já guardamos como conceitos, né, como verdades, como conhecimento, nós vamos então nos deslumbrar com a nossa própria possibilidade de podermos então ver através de toda a estrutura perispirítica. É tão difícil para nós poder imaginar isso, né? E, no entanto, é tão corriqueiro. É muito interessante isso, como a questão mesmo das experiências que nós temos como espíritos imortais, quando nós estamos na carne, uma coisa que a gente praticamente todas as noites o faz, né? Em alguns graus, obviamente, muito diferentes de possibilidades, mas que nós não nos lembramos. Mas esta possibilidade, então, dentro, né, do quadro daqueles espíritos que, ora encarnados, detêm aí especificamente esta condição do sonambulismo, eles vão deter uma grande sensibilidade perceptiva e vão, por exemplo, em relação ao que é chamado da clarividência, vão poder enxergar por toda a constituição perispirítica e vão poder, então, ter uma manifestação que é muito interessante, porque dentro da questão do sonambulismo, nós podemos perceber que tem uma dimensão que é anímica, né, gente? Que é da própria alma, daquele indivíduo. Bom, se desligou um pouco, está lá, dormiu, desdobra, chega ou desprende, melhor dizendo, no plano espiritual, ele vai poder, com os olhos da alma, digamos assim, ter uma percepção das coisas que ali se lhe apresentam, e sendo que ele vai ter a capacidade de perceber, André Luiz deixa isso claro no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala as diferentes possibilidades de médiuns fidedignos que são levados de propósito em desdobramento por um mesmo fato, e cada um registra de um jeito, porque depende da bagagem de cada um. Você vai enxergar a partir daquilo que você pode compreender. Isso é anímico, é do ser. Então, o sonambulismo tem uma parte anímica, Kardec deixa bem claro isso, e tem a outra parte que é mediúnica. Por quê? Porque quando chegamos nesse estado de desdobramento e temos o nosso, né, perispírito muito mais livre, né, com as percepções muito mais, né, fortes, ampliadas, ele não só vai perceber o que ele vê, o que ele sente, mas ele vai também poder captar as ideias,
as formas, pensamentos, isso fica muito claro aqui também. Porque não precisa das palavras. O que a gente vai fazer? A gente que é tagarela, chega lá, vai ficar um problema. Porque aí não se reveste o pensamento com a palavra no ponto de vista sonoro. Porque o pensamento, e quanto mais maduro, evoluído e hábil for o espírito, ele capta. É lindíssimo quando a gente vê alguns médiuns explicando isto, como que as formas pensamento, elas invadem mesmo o ser e dão aquela lucidez, percebe ao entendimento profundo de uma determinada verdade, de uma determinada ideia, e nesta condição vocês vão vendo como que há, não é, o enriquecimento do repertório intelecto-moral da criatura. Quer dizer, ele não só enxerga, como a gente está aqui enxergando, mas ele capta os pensamentos, as ideias que são emitidas por outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E aí tem uma outra questão também que Kardec chama muita atenção para ela, que é o seguinte, por isso que a gente tem que respeitar muito os trabalhos todos também, né, mediúnicos, quando são feitos. Por quê? Na medida, acho que faz o maior sentido, vê se vocês não acham, na medida em que há, não é, uma emancipação, vamos dizer, que aí perdeu o abafamento. Então, se perdeu o abafamento do corpo, está mais sensível, é ou não? Além de estar mais sensível, porque eu não tenho esse casaco, o que acontece? Acontece que a percepção amplia também. Aí, tudo que é expresso pelo outro, a natureza da psicosfera do ambiente, a fala mental das pessoas, tudo isto interfere de uma maneira fortíssima para o espírito. Então é muito importante a gente se lembrar que dentro dos trabalhos mediúnicos a gente tem que ter de fato um cuidado com o nosso pensamento, porque estamos lá às vezes de médium de apoio, não é isso? No trabalho de desobsessão, aí a cabeça voa para lá, voa para cá, ponto. E o médium de incorporação? E o doutrinador também, pela intuição, já deu, né, uma certa desdobrada para poder perceber melhor a fala dos guias. E o médium de incorporação que está acolhendo amorosamente o nosso irmão em necessidade. O que eu estou pensando? Achei isso fundamental. Porque a gente não se dá conta. Pensamento tem uma força inacreditável e não dá para esconder embaixo do tapete. Não é porque a gente não fala alto e porque o outro não está ouvindo que este pensamento não tem a verdade dele naquele ambiente. E Kardec chama muito atenção, e eu não sei se vocês se lembram também de uma passagem de André Luiz narrando também, acho que é nos domínios da mediunidade, o processo também de materialização, né? Quando o médium, né, ele faz esse esforço, né, o médium de efeitos físicos, inclusive a questão tem que fechar todo, proteger da luz e tal, solar, o artificial, e ele fica muito exposto, né? E é muito impressionante, porque eu sempre achei isso tão assim tocante para a gente ver se toma cuidado com o que a gente pensa nos trabalhos também. Porque ele pede, o mentor pede, André Luiz narra, que alguém cantasse canção prece, porque os médios que estavam ali para sustentar, todo mundo caladão, mas não calado mentalmente. Cada um pensando naquilo que lhe convém. Será que vem agora alguma coisa que vem da minha família, do meu querido espírito? Será que vem agora um fenômeno de não sei o que vai materializar a rosa? Será que vai fazer, que vai atravessar a parede? O que é que vai fazer? Ninguém ali
elevando o pensamento para dar um suporte para aquela situação em que o outro médium estava, de fato, numa posição de um intensíssimo despreendimento, e os espíritos atuando sobre ele para que ele pudesse colaborar dentro de um processo, muitas vezes, de tratamento, de cura. Então, é muito interessante, porque a ideia que passa é que estes nossos pensamentos, às vezes, né, desacisados, meio inconsequentes, não é maldade, mas inconsequente, não está entendendo, como diz a meninada, não está entendendo. Porque o que está pensando umas coisas que não tem nada a ver? É como se eles espetassem vibratoriamente a estrutura perispirítica daquele que está em desdobramento. Então, é uma coisa, ou em despreendimento, é uma coisa muito importante para que a gente possa considerar e respeitar, não é isso? Mas eu queria voltar aqui um pouquinho, porque quando tem uma pergunta que nós não lemos, a gente agora aproveita, que é a 424. Pode-se ainda, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Resposta: sim, sem dúvida, e disso tendes a prova todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital, olha, que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Isso aqui nós nos lembramos sempre, acho que em outras palestras há um certo tempo até comentei, porque achei um dos casos mais bonitos que foram tomados como referência e fato para estudo nos nossos encontros de medicina espiritual. É o fato que, orientado pela equipe espiritual da casa, que fosse abordado de uma companheira, né, no trabalho assistencial, era uma querida assistida, e que tinha filhos vários com muitas deficiências e que davam trabalhão, e que precisavam muito dela. Mas ela, né, dando conta da sua prova e acelerando, nos parece, o processo, né, de ampliação das suas faculdades, todas intelecto-morais, chegou num ponto que essa companheirinha teve, pela lei de Deus, aí, momento de libertação daquela luta, e já estava prestes a desencarnar, de um fato súbito, cardíaco, né? E ela, dentro da responsabilidade materna, na hora que ela sentiu aquele ataque cardíaco, ela dirige o pensamento com toda a força dela na sua ingenuidade e pede: Alta de Souza, me socorre, pensando nos filhos como que iam ficar. E é tão lindo a narrativa que o doutor Erma foi trazendo junto com Baltazar, que nesta hora o espírito Alta de Souza percebe, sente aquele clamor e pede autorização. Isso é muito importante. Ao plano espiritual acima dela, já tem uma força espiritual incrível, para saber se poderia atuar e atender. E atua, e ela ganha uma sobrevida na carne por 1 ano, para poder cuidar dos meninos. Aí aparece a filha mais velha, vem, o ex-marido vem, e tudo resolvido. Depois de 1 ano, chegou a hora. Tem um detalhe que eu acho assim, muito comovente, é que quando ela percebe que ela não desencarnou e que teve a possibilidade, ela disse assim para um companheiro da casa, né? Não, eu não conhecia muito a Dona Alta, mas acontece que o companheiro que fazia os estudos, que era um companheiro da casa querido, que não cabe dizer o nome, ele sempre gostava muito dela, falava da Dona Alta com
tanto amor e com tanta fé, que naquela hora eu pensei, se o seu fulano gosta tanto dela, confia tanto, vai me ajudar também. Vocês veem, eu acho isso tão bonito, porque como a gente pode impregnar com a nossa fé, com a nossa vontade, com o nosso amor pelos espíritos, como que a gente pode, sem se dar conta, como esse companheiro, fazendo o estudo sobre o livro dos espíritos, pela sua postura interna. Foi o veículo que mobilizou essa companheira para que ela pedisse, foi atendida, e aí a brincadeira dos espíritos era que na hora que chegou, depois de um ano, o momento que estava tudo organizado, ela tinha o direito, porque até explicaram, não adianta neste momento, ela tem o direito já de fazer a passagem, né? Mas não adianta assim, porque ela vai ficar tão angustiada que ela não vai conseguir aproveitar todo o resultado, digamos, louros de todo o trabalho que ela fez, tão amoroso. Mas que na hora eles falaram, não, tem que ser rápido para desligar dessa vez, porque é definitivo, porque senão ela vai pedir para alta de novo e vai render. Então a gente vê que há esta possibilidade, não é? Então esses momentos, eles são momentos muito ternos, como nós vemos, por exemplo, no Evangelho a gente tem Lázaro, né? Que Jesus, tocado mesmo, né, de compaixão pelo amigo, que ele considerava Lázaro um amigo, e pelas irmãs tão próximas, não é? Que ele também ordena, é bonito, porque é o poder, né, mental do amor do mestre que faz. Agora, lógico que Lázaro não estava desencarnado, porque senão não tem volta. Então estava num processo, então, de letargia profundo, e com, né, toda a força do mestre e a vontade dele de curar, isso foi possível. Nós temos que perceber também uma coisa que é muito interessante, é que dentro destes processos, por exemplo, da clarividência, né, existe a possibilidade, né, do espírito, né, encarnado, repetindo, vai fazer essa emancipação da alma. Ele poderá entrar, então, em contato com outros espíritos, enquanto ele está dentro deste processo, e trazer as informações destes espíritos, que aí, então, é mediúnico, e pode trazer também, né, as constatações daquilo que ele percebe. E Kardec deixa também muito claro essa outra questão, muito clara, que é aqui a lucidez deste espírito vai depender, e aí o grau de veracidade e autenticidade em relação ao que ele percebe e o que de fato está ocorrendo, vai depender muito, obviamente, né, gente, do grau de evolução dele, porque diz que muitas vezes isso é bastante comum, né, dentro dos nossos estados ainda de imperfeição. O nosso entendimento, às vezes, não é suficiente para poder abarcar a natureza daquele fato. E outra coisa que ele coloca é que nós ficamos muitas vezes reféns de determinados estágios da nossa imaginação. Então, que sempre tem que, porque é uma palavra que é importante, pode haver erro, é uma palavra forte, né? Mas está aqui. E é o que o Miramês também ele fala, que é possível haver erros nessa percepção. Por quê? Porque a gente ainda está no estágio muito ainda rudimentar do ponto de vista do nosso entendimento das realidades do espírito, né? E outra coisa é que quando nós, né, mesmo insistimos em desdobramento, de nos aventurarmos em questões que não são permitidas, e ele avisa não fazê-lo. Por quê? Porque a gente abre brecha para que espíritos mistificadores venham falar inventando coisas que
não são verdades e que nós estamos insistindo e que a própria lei não passa para nós na medida em que não estamos ainda em condições intelecto-morais de percebê-los. Agora, tem uma questão também que é muito interessante, que é a questão, além da clarividência, não é, que é essa possibilidade de ver através de toda a estrutura, então, do corpo espiritual, que é a dupla vista. Por quê? Na dupla vista, em geral, na clarividência, né, o médium, quando é uma questão da mediunidade sonambúlica, né, ou a pessoa está dentro de um quadro, às vezes sempre dormindo, desculpem, durante a noite e tal. Mas na dupla vista, ele pode estar no que Kardec chama da vigília. Quer dizer, em bom português, estamos bem acordados. Né? E aí, é muito interessante, porque o nome diz tudo. Uma coisa é perceber pelos olhos da alma, que não são localizáveis, que estão, né, essa possibilidade perceptiva visual, assim como a sonora, a auditiva, ela se exerce por toda a estrutura do perispírito. Mas quando está na vigília, acordado, muitas vezes o espírito pode, né, estar num lugar, estar percebendo aquilo que ocorre e pode estar também visualizando situações que outras pessoas não veem. Né? Quanto a isto, tanto na clarividência quanto em alguns estágios muito mais profundos da dupla vista, o que Kardec também diz, e eu acho bem interessante, Miramês também vai afirmando, né, nos esclarecendo, é que na clarividência, por exemplo, olha só, a pessoa está ali, né, está deitada, está em desdobramento. Aí vê como? Vê, e principalmente então na dupla vista, por quê? Porque o corpo está ali. E o que vê? Kardec, os espíritos respondem de uma maneira tão clara, mas por que você está fazendo essa pergunta? Pergunta para Kardec. Porque se quem vê é o espírito, e quem vê então é a alma, dizendo assim, então o que acontece? Ela que vai até o lugar. Não vê através de um periscópio, um telescópio. Ela vai, porque é a sua capacidade. Então, ela tem que se deslocar, ir até o lugar, e ela pode fazer isso dependendo do nível de aperfeiçoamento, em distâncias, às vezes, bem grandes. Isso a gente sabe. Né? E a gente tem essas experiências, por exemplo, vai haver, né, lindo encontro sobre Eurípides Bassanufo. Eurípides é um exemplo disso. Né? Da mediunidade sonambúlica e a possibilidade dele de, né, estar com o corpo no lugar. Os alunos já falavam, doutor Eurípides agora já está indo, porque ele ficava quieto, dentro daquele estado com o corpo mais parado, e toda a estrutura perispirítica, o espírito ia, fazia os atendimentos, que a gente já sabe, faz o parto e volta. Não é? Então, isso é muito importante também, quer dizer, para a gente compreender essa outra relação entre tempo e espaço, que nós temos uma relação muito presa. Nós tivemos, por conta de outros companheiros de uma outra casa, dentro do exercício mediúnico, a comunicação de um espírito amigo de uma pessoa, então, da casa, lá do grupo. E o médium dizia assim, pois é, ele trouxe umas mensagens psicografadas, eu gosto sempre de pôr a data. Lógico, é um hábito normal, põe a data embaixo da psicografia, assim. Quando eu escrevi a data, o espírito perguntou assim para mim, data? Como data? Porque para ele não tem mais essa relação de tempo. Né? E aí fez com que esse companheiro médium pusesse uma interrogação ao lado da data,
data. Por quê? Isso é tão corriqueiro, mas é tão forte. Quer dizer, um espírito recém-desencarnado com uma capacidade bastante grande de discernimento, que já estava lúcido e tal, mas questiona, né, o fato de nós estarmos dando àquela comunicação, não é, uma agenda humana de data, dia 4 de abril. Como? Porque para ele a relação de tempo é outra, né? Então, isso também é uma coisa muito importante da gente perceber, que essas relações elas vão se fazendo de outra maneira, e dentro da possibilidade da dupla vista, nós sabemos que tem estágios que é muito lindo, que no resumo teórico fica bem claro, é a última, praticamente é o penúltimo parágrafo, quando Kardec coloca, né, essa possibilidade tão bonita de que dentro da dupla vista, olhem só, já que emancipa um pouco, o espírito encarnado, ele passa a ter, pela amplitude que ele ganha, mesmo desdobrando que não seja muito, ele passa a ter uma vista muito mais aguda sobre as questões morais. Achei isso muito importante para a gente ir finalizando. Porque ajuda a ter mais lucidez, porque a gente embroma, né? A gente sabe uma coisa, faz de conta que não está entendendo. Quando fica dentro de um outro estágio que não dá para escapar, aí esta agudeza desta percepção moral é forte. Pois a segunda etapa vai para a questão também do pressentimento. E a última, que é a presciência dos fatos, que nós podemos encerrar, então, com o exemplo também de Eurípides, quando ele, em 918, ele já tinha antecipado a questão da Primeira Guerra, em 14, quando em outubro de 18, ele, junto com os alunos, ele entra no estado dele sonambúlico e ele, emocionado depois, diz aos alunos, a guerra vai terminar. Ele acabara de ver no Palácio de Versalhes, no Salão dos Espelhos, não é, a assinatura do Tratado de Paz, né, que Clemenceau havia feito junto com Wilson. E ele, então, muito feliz, isso se dá depois publicamente só em 19, mas a gente vê como que o espírito de um gabarito, como, né, o nosso querido Eurípides, ele pode também viajar no tempo e no espaço entre passado, presente e futuro, quando isto for útil para a confirmação das faculdades da alma. Nós, então, estamos no nosso momento de encerrar, mas gostaríamos de deixar para todos hoje, né, esta convocação, que a gente passe a considerar com muito carinho, cuidado e gratidão a Deus, as nossas capacidades espirituais. Todos a temos, seja na vigília ou seja durante o sono, que a gente faça brilhar a nossa luz. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida Iole pelo estudo que ela nos trouxe na noite de hoje, deixando para todos nós bastante material para pesquisarmos, para refletirmos. Que Jesus a abençoe e, com certeza, ela estará aqui conosco outras vezes. Dando continuidade à nossa tarefa, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, que será comentado pela nossa querida Regina. Os itens 1, 2 e 3, mas só vamos ler o item 1, 2 e o primeiro parágrafo do item 3. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo a que tem, não pode ser meu discípulo. Anotado por Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33.
Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Anotado por Mateus, no capítulo 10, versículo 37. E Kardec faz um comentário. Certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, e isso de supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se acontece frequentemente com os fatos históricos. Vamos parar por aqui nossa leitura e convidar os nossos médiuns aqui da nossa casa, já previamente preparado para a tarefa do passe, que o mais silenciosamente possível vão se colocando de acordo com as orientações dos colegas que orientam os passes. E convidamos também os nossos amigos que, através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet, acompanharam o estudo que a nossa querida Iole nos trouxe na noite de hoje, também para participarem desse banquete espiritual, que é esse momento dos passes, o momento onde vamos receber os fluidos necessários para cada um de nós, para o nosso refazimento físico, espiritual, emocional. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos juntos ao de Jesus, junto aos espíritos amigos da nossa casa, vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, chegou o momento dos passes. Após o estudo que nós tivemos, as reflexões que foram trazidas, agora iremos receber os passes. Ajude a cada um de nós para que possamos estar ligados aos benfeitores espirituais da nossa casa, aos nossos benfeitores, para que os fluidos possam ter penetração em nossos corações. E assim, Senhor, suavizar as nossas dores, suavizar as nossas aflições, para que possamos dar continuidade às nossas tarefas, às nossas caminhadas. Abençoe, Jesus amado, a esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. A lição do Evangelho hoje nos fala quanto ao sentido literal das palavras nos textos bíblicos. E é a modificação que eles sofrem durante tanto tempo, né? Palavras que foram escritas. Não sabemos bem se traduz na realidade a ideia que Jesus trouxe. E isso, com o passar do tempo, né, veio trazendo muita confusão com essa interpretação da palavra em si. Nós temos que levar em consideração também os costumes e os hábitos sociais da época. Jesus falava para o povo daquela época, aquela sociedade, aquele estilo de vida da época. Então ele falava conforme os costumes. Então o Evangelho, nessa passagem, Kardec nos chama a atenção quanto a isso. Nós temos que trazer para hoje o raciocínio integral da mensagem do Cristo. E é isso que a doutrina espírita faz.
que através dos estudos nós possamos entender o que realmente Jesus trouxe para nós, atualizando a linguagem, compreendendo a situação dos povos daquela época. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu prefácio, na introdução, Kardec nos esclarece sobre tudo isso que esse item do Evangelho fala. O prefácio do Evangelho foi feito pelo Espírito de Verdade. E ele diz que devemos restabelecer no seu verdadeiro sentido todo esse entendimento de Jesus para dissipar as trevas. E lá na introdução, Kardec nos esclarece ainda que o objetivo dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo é a parte do ensino moral do Cristo. Não as outras partes, estudadas do Evangelho, onde as pessoas discutem muitas coisas. E sim o ensinamento moral. E ele ainda nos diz ainda que a autoridade da doutrina espírita ela é universal. Ela é trazida para o mundo inteiro através dos espíritos em todos os lugares, para que isso traga uma ideia de verdade. Que o Evangelho nos ajuda a compreender o que Jesus nos ensinou há tanto tempo. E a única garantia, Kardec fala assim, seria do ensinamento dos espíritos esta concordância que existe entre as relações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns para os outros em diversos lugares. E ainda nos ajuda com notícias históricas a compreender a sociedade da época. Ele nos explica quem são os samaritanos, os nazarenos, nos explica também Sócrates, Platão, que foram precursores da ideia cristã. Então, todo esse estudo nos ajuda a compreender essas mensagens que o Evangelho traz. E usando ainda o nosso raciocínio, a mensagem de Jesus era uma mensagem de amor. Então, uma palavra tão forte como odiar o nosso pai e nossa mãe, com certeza não foi a ideia que Jesus quis dar na época em que ele falou nesse sentido, como traz aqui a passagem. A mensagem dele é uma mensagem de amor. Por isso que é muito importante nós estudarmos o Evangelho, o prefácio das obras de Kardec, porque elas nos esclarecem todos esses pontos, todas essas dúvidas que surgem através dessas palavras, desses escritos que já foram feitos há muitos anos atrás e que hoje em dia essas palavras não têm mais o mesmo sentido. Então, que Jesus possa nos ajudar, possa abrir na nossa mente para o estudo, para o conhecimento real de que Kardec trouxe para todos nós. Muita paz para todos. Mantenhamos os nossos corações silenciosos em prece para ouvirmos o plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos os nossos corações. Esses estados considerados de emancipação da alma coloca os espíritos temporariamente em contato com o mundo espiritual. E com isso poderão sofrer influenciações dos espíritos que comumente habitam a atmosfera terrena, e mais particularmente aqueles que habitam o contexto do lar, do trabalho, da vida cotidiana. Assim, há que se considerar importante fazer com que o esclarecimento dos fatos, dos fenômenos, das percepções sejam levadas a sério e conduzam àqueles que estão frequentemente tendo essas percepções às casas espíritas para serem
instruídos, amparados, educados e conduzidos de uma maneira adequada a fazer com que esses fenômenos, essas sensações e percepções sejam maximamente educadas pelos bons espíritos desta casa espírita. Sejam eles espontâneos, sejam provocados por bons espíritos, serão eles utilizados para um fim útil. As casas espíritas, que esclarecem em torno dos conhecimentos da vida espiritual, irão acolher aqueles que percebem todas essas situações como sendo diferentes daquilo que comumente queriam exercer na vida cotidiana, para dizer que eles são médiuns, que eles precisam fazer com que esses fenômenos sejam educados através da doutrina, do Evangelho, do trabalho no bem, junto a um benfeitor espiritual que irá amparar, conduzir, educar, dirigir estas sensações e percepções para que se torne de maneira mais equilibrada, produtiva e útil. Assim, caros filhos, vejam, há vários tipos de percepções, sensações, de acordo com as sensibilidades das próprias almas que aqui estão inseridas no mundo terreno. Algumas, de formas mais espontâneas, se libertando provisoriamente do mundo corporal, irão experimentar sensações com as quais muitas vezes ficam aturdidas, inseguras e até mesmo perturbadas. E diante dos espíritos que muitas vezes são sofredores, atormentados, poderão se deixar conduzir pelas mais variadas percepções, sensações e até mesmo induções desses espíritos para que cometam atos e vivam num estado de perturbação com a qual eles próprios, espíritos perturbadores, sentem. As casas espíritas produzem cada vez mais inúmeros médiuns com essas mais variadas percepções e sensações, cujos espíritos bondosos direcionam os fluidos, as sensações, os pensamentos, os sentimentos, para que sejam oferecidos àqueles que estão no mundo corporal sofrendo, e para educarem e ajudarem os espíritos sofredores para que conduzam as suas vidas para o mundo mais elevado, superior. Eis, portanto, um fato importante para que todos que estudam todas essas situações e sensações e estão inseridos dentro da casa espírita possam perceber o grau de importância que, diante do desenvolvimento dessas sensações, percepções e da mediunidade, aonde um espírito irá ajudar a este ou aquele no desenvolvimento e educação das suas potencialidades, para que exerça efetivamente um trabalho útil ao semelhante. Vejam a responsabilidade das casas espíritas. Vejam como isto deve ser encarado com muita seriedade e não ser conduzido por aqueles que, não conhecendo os sentimentos dos espíritos, a doutrina dos espíritos, o conhecimento do magnetismo e até mesmo de todos os fatores envolvidos,
muitas vezes se prestam a fazer com que outras criaturas realizem este desenvolvimento sem o conhecimento de causa apropriado para o desempenho de tudo e de todos de forma produtiva e abençoada. Considerando, portanto, o chamamento que o Livro dos Espíritos nos traz e cuja condução moral das lições de Jesus, estaremos diante dessas situações com o preparo adequado para poder, dentro do tempo apropriado, produzir, ajudar e colher os frutos abençoados do bem-estar e da paz. Que Jesus sempre nos abençoe e ampare, agora e sempre. Um abraço do Herman. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Senhor Jesus, como foi gratificante termos chegado à Casa Espírita. Como foi bom ouvir a palestra, os passes e a palavra incentivadora do nosso Dr. Herman, nos convidando ao estudo, que é através do estudo para termos discernimento, para compreendermos melhor os fenômenos, para entendermos melhor as mensagens, enfim, para que o nosso conhecimento possa realmente ser dado com clareza. Como somos gratos, Senhor, a esses espíritos valorosos que nos trazem comunicações, que nos trazem orientações para caminharmos com segurança, para caminharmos, Senhor, com maior respeito aos fenômenos, aos espíritos, à nossa vida. Agradecemos, Senhor, por todo esse benefício e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e os passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.